Saúde está de volta. A gente está em ótima companhia hoje aqui com Gabriel Knippel, geriatra aqui em São João del Rei, falando sobre saúde dos idosos. No último bloco, a gente ficou falando um pouco sobre a questão da osteoporose, desse problema muito sério, que as pessoas têm que se cuidar. Gabriel, todas as pessoas envelhecem da mesma maneira? Acho importante o pessoal da produção colocar para mim a imagem 3, a imagem 2, por favor, para o Gabriel poder ilustrar para o pessoal de casa qual é essa diferença de envelhecer. Se há diferença entre as pessoas. E Gabriel, essa questão também eu acho importante a gente falar que não é... está a imagem. Nós temos, são pacientes que lá do Rio de Janeiro, né, não são pacientes aqui de São João del Rei, elas têm aproximadamente a mesma idade. A gente observa que a paciente da esquerda, ela tem uma boa postura, né, ela salta à vista que ela é uma pessoa saudável. Enquanto a outra paciente, a gente vê que já tem uma curvatura da coluna, né, que também que faz a gente ter certeza, sem exames, que ela tem osteoporose. Né, você vê que ela tem as pernas inchadas. Né, então, são pessoas, existem, como eu tinha falado, alguns tipos, o envelhecimento ele pode ser um envelhecimento biológico, né, que isso é inerente de cada pessoa, em que a genética é importante. Nós temos o envelhecimento social, né, que é o que a sociedade cobra da gente, né, uma pessoa não tão hoje, mas se quiser tirar a imagem não tem problema. Não tem problema não, Gabriel? Antigamente era mais visível isso. No começo do século passado, uma senhora muito velha de 40 anos, porque a perspectiva de vida era 40 anos, já tinha que estar de roupinha preta e de véu. Hoje em dia, o mais importante não é só o envelhecimento biológico, é o envelhecimento que a própria pessoa se projeta. Ela se projeta com determinada idade. Eu tenho pacientes muito idosos, mas com uma boa perspectiva de vida, ela tem uma visão positiva da vida. Enquanto outros pacientes não tão velhos, mas que não têm uma visão tão positiva da vida, não se projeta como uma pessoa saudável. Então, uma das coisas para a gente poder envelhecer de forma saudável é você se projetar como uma pessoa saudável e se comportar como uma pessoa saudável. Ô Gabriel, eu estava falando, antes de entrar em imagem, eu não completei meu raciocínio, essa questão, na diferença do envelhecimento de uma pessoa para pessoa, a questão mental, psicológica, neurológica também, isso intervém muito? Isso é fator determinante? As pessoas, continuando o raciocínio que a gente estava, que é mais ou menos isso, as pessoas que se projetam de forma positiva, elas têm uma tendência a ter uma qualidade de vida melhor. A pessoa que já se acha incapaz de fazer, para você chegar no pico da montanha, você tem que, primeiro a tua cabeça tem que chegar lá e você achar que você consegue. Se você não achar que você consegue, e muitas pessoas fazem coisas que outras pessoas falariam para ela que ela não consegue. Então, a primeira coisa é a sua autoestima. A autoestima da pessoa tem que ser trabalhada o tempo todo. Não importa, você pode ficar velho, você não pode se comportar como um velho. É uma questão comportamental mesmo, né? A gente tem vários recados aqui. Uma é uma das suas clientes, ela está te parabenizando. O nome dela, produção, por favor. A Fátima parabeniza seu trabalho. Falou que é uma das suas namoradas também e que você faz um trabalho maravilhoso. Te parabenizando. Eu sou extremamente volúvel. O Tarcísio, ele tem 52 anos e ele falou que ele está dando uma fincada no cotovelo também. Ele quer entender, no ombro esquerdo, desculpa, e ele quer saber o que pode ser isso. Várias questões aqui, já vou pegar o gancho, porque tem relação com essa questão física também. A Luísa do Tijuco tem 55 anos, também já está reclamando de dores ósseas também e musculares. O que pode ser esse sinal? As dores ossomusculares, elas ocorrem por processos inflamatórios articulares que podem ser por uso abusivo, né, quando você faz muito esforço físico,
As pessoas que têm um trabalho mais braçal, elas têm uma possibilidade maior de ter lesões por causa de repetições com carga de peso. Muitas vezes, com a ergonomia, a forma de pegar de forma inadequada. Então, isso força as cavidades articulares. Pode causar um processo inflamatório. Atividades reumáticas podem causar isso. Lesões musculares ou tendíneas, bursite, tendinite. Então, são várias as causas. Muitas vezes, com um exame clínico adequado, a maioria das vezes a gente pode resolver, eu volto numa coisa que eu sempre bato, que a gente pode resolver na unidade básica de saúde mais próxima da residência da gente. Tá? O clínico avaliando, vê se tem algum processo grosseiro, se ele não tiver a capacidade de fazer o diagnóstico adequado, ele vai pedir algum exame, ou pode ser que seja necessário uma avaliação do ortopedista. Então, a primeira coisa começa sempre com uma avaliação de um clínico. Tá? Principalmente que na estrutura da saúde aqui de São João del Rei, para você ir para um especialista, a primeira coisa você tem que passar por um médico clínico do sistema de saúde, de uma unidade básica de saúde, para depois ser encaminhado. Então, esse clínico pode fazer uma avaliação inicial e ver se é necessário mais alguma providência para que as pessoas parem de ter essas dores. Ô Gabriel, para a gente ir encerrando o nosso programa, é um tema que eu sei que a gente não vai conseguir falar nem um terço da importância dele e do que ele seria. Hoje a doença de Alzheimer ela já atinge 36 milhões de pessoas no mundo. O que é Alzheimer? É um tema que foi muito cobrado, acho que a gente tem que fazer um programa somente sobre essa questão, mas para esclarecer as pessoas, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, ela tem algumas áreas do cérebro que começam de forma bem grosseira, estragar, e ela começa no tronco cerebral, que é uma área onde você tem o início onde começa a gravar a memória. Essa foi uma doença, a primeira vez que ela foi descrita foi em 1706 por Alois Alzheimer, por isso que o nome da doença é doença de Alzheimer, e a forma de fazer o diagnóstico, não existe um exame de laboratório, um exame clínico, um raio-x, uma tomografia que faça o diagnóstico da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, a única forma de fazer um diagnóstico de certeza é através da biópsia do cérebro, que não é uma coisa muito inteligente de se fazer. A gente só faz normalmente o diagnóstico de certeza do Alzheimer em biópsia pós-mortem. Mas tem que se fazer a diferença entre a doença de Alzheimer, a perda de memória por problemas vasculares. Existem perdas de memória que podem ser revertidas por baixa de algumas vitaminas, principalmente a vitamina B12. Então, o diagnóstico de Alzheimer, ele não é um diagnóstico simples de fazer. Você tem que excluir várias outras doenças para fazer o diagnóstico de Alzheimer. E pelo que você explicou aqui, Gabriel, me parece que é uma doença que vai ter que ser acompanhada clinicamente, para a gente poder mapear, diagnosticar essa doença? O grande problema do Alzheimer é que muitas vezes o diagnóstico é feito tardiamente. Tá? Hoje a gente não tem uma cura para a doença de Alzheimer, mas existem medicamentos que diminuem a velocidade de progressão. Então, se você, ao invés de ficar muito ruim da memória, daqui a um ano, você consegue empurrar isso para daqui a 5, 10 anos. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico, maior o tempo que a pessoa vai ficar saudável e independente. Tá? É a visão europeia. Tá? O importante para mim não é a doença, é o quanto tempo ele vai ficar independente, conseguindo se alimentar sozinho e fazendo as coisas sozinho. Gabriel, gostaria muito de te agradecer. Infelizmente, nosso programa vai caminhando para o fim. Okay. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso agora como professor, nos seus novos trabalhos e objetivos também. Está convidado aqui para voltar ao Mais Saúde, porque, como a gente viu, são inúmeros os temas. Talvez a gente possa focar somente em um e detalhando ele de uma melhor forma. Okay. E muito obrigada pela sua contribuição aqui. Agradeço a atenção dos telespectadores e desejo a vocês uma boa noite. Obrigada.
E lembrando você aí de casa, né? Primeiro, obrigada pela participação de todos que contribuíram com o nosso programa. E lembrando você aí de casa, que o nosso programa termina aqui, mas é como eu sempre digo. Um assunto que você queira que seja tratado aqui, é só ligar aqui para a televisão, pelo 3372-3720 e deixar aqui a sua dica e sugestão também. Eu lembro também que amanhã o nosso programa é reprisado às 10h10 da manhã, sexta-feira, e a gente aguarda você semana que vem. Muito obrigada, um forte abraço, boa noite.